Em Presidente Prudente, interior de São Paulo, moradores são intimados por agentes da Polícia Federal a retirar faixas de protestos contra o governo Lula. Acompanhe o trecho de um vídeo que está viralizando nas redes sociais. Um evento aqui do presidencial, o senhor está ciente, né? Sim, lógico. Aqui na frente. É por isso que nós estamos fazendo. E aí, a gente viu que essa faixa aí faz uma referência ao presidente. Só que ela é considerada ofensiva, tá? Por dar um xingamento, ladrão. A gente vê as outras faixas. Tudo bem, você tem seu direito de manifestar, tudo. Não está xingando, não está sendo ofensivo, tudo. Então, o que a gente pede carecidamente? Que o senhor possa se manifestar de uma outra forma, sem essa que o senhor está se manifestando. Entendi. Pode ser. Mas por quê? É minha opinião. Quando vier o nosso superior estudo, que vai ser no dia do evento, você entendeu? Eles vão vir em tudo, eles vão vir com mais, entendeu? Mais rigor. Porque, o senhor não foi alertado. É opinião, cara. Eles não vão considerar isso como opinião, velho. Não, mas vocês foram alertados. Então você não concorda comigo que você é uma ditadura? Bom, Fabi, é oficial. Nós já temos, então, os agentes para fiscalizar a opinião das pessoas que se opõem ao governo federal, ao governo petista, e elas não estão vindo nem daquele departamento lá do AGU, né, do Jorge Messias, não, estão dentro da Polícia Federal. É impressionante. Ele fala, olha, você sabe que vai ter um evento, né, aqui, presidencial, é justamente por isso que existe ali a opinião. É para o presidente ver mesmo. É para a Janja ver, é para todo petista ver. A intenção é essa. Não é segredo, não. Nunca tratamos que esse governo é ruim como segredo, como sigilo. Não é público. Diferente, claro, dos gastos todos desse governo federal. Vamos tentar alinhar nessa discussão toda. Primeiro, agentes da Polícia Federal são funcionários públicos. O dever deles maior, com toda certeza, com a população que paga o salário deles. Propriedade privada, pelo que eu saiba, ainda é válido no Brasil. E se for ainda, você pode fazer o que você quiser na sua casa e mesmo colocando lá uma faixa de ladrão, o máximo que pode ocorrer é se seu condomínio vedar, vai ser um problema entre você e seu condomínio. Mas nada assim que o Estado possa interferir, não é mesmo? Depois, a faixa ladrão, né, não foi colocada aí o nome do Lula, mas a carapuça serviu muitíssimo bem. Aí continuemos então. O que deve ser feito? Bom, esses agentes têm que ser identificados, tem que entrar então com um advogado, infelizmente, para poder pleitear o que o próprio cidadão falou aí, direito à manifestação, entre outros, porque são vários direitos aí sendo violados. Mas o mais importante é que essa é uma constatação que, de fato, quando o cidadão comum, normal, de bem, que paga IPTU, que paga seus impostos, que está lá, né, pacificamente na sua própria casa fazendo uma manifestação, ele está sendo aí questionado por agentes federais. Isso já é a constatação que a gente vive num estado de exceção e que isso sim realmente são indícios, né, de uma ditadura da força, uma ditadura estatal, uma ditadura que está com cooperação entre várias instituições, e infelizmente a Polícia Federal é uma delas. Então, se a gente juntar todos os fatos, a semana passada, que nós tivemos um ministro do Supremo Tribunal Federal, e hoje eu vou citar o Gilmar Mendes, falando as sandices, agindo como se o Brasil fosse dele, ele não fosse um funcionário público, e a gente junta, então, com que a Polícia Federal do Lula, porque aí é a Polícia Federal do Lula, não é uma ala, é a polícia específica que está sendo uma polícia de governo, não a polícia de Estado. Então, se a gente juntar tudo isso, qual é a liberdade que nós temos mesmo de pagar impostos, de respirar, de viver, etc. Então, é uma questão muito profunda, não é uma questão boba. Está certo em viralizar, porque realmente isso atinge gente direita, esquerda, pobre, rico, né, quem está de cabeça para baixo, quem não está, porque a gente precisa lembrar princípios básicos, que todo mundo é inocente, até que a lei, né, alguém diga que é o contrário. E não o contrário, você tem que provar que você não está fazendo nada demais, porque você está exercendo um direito constitucional de livre manifestação, que você está no ambiente privado e que você nem chamou aquela pessoa específica de ladrão. E na boa, a gente sabe que em países normais e até no Brasil, né, pelas nossas próprias leis, você pode sim chamar um político de ladrão, se o assim você considerar.
Eu quero chamar a atenção aqui para nossa audiência para as imagens. Nós temos aqui as imagens, bom, tá aí as imagens das faixas falando família honesta, falando que aqui é direita, falando PT nunca mais, falando Deus, pátria e família. E além dessas imagens aí que são as faixas, nós temos também ali nas sacadas, como muito bem chamou a atenção, tá aí ó para vocês na tela, tá vendo? As sacadas ali de cada apartamento com as faixas protestando dentro de uma democracia de maneira completamente legítima, e é exatamente isso. Se alguém é ladrão, tem que ser chamado mesmo de ladrão. Inclusive, recentemente, um jornal internacional chamou, André Ventura também já chamou o Lula de ladrão. Olha só que coisa. Josi, eu quero te ouvir a respeito, chama atenção aí para essa questão da propriedade privada. Você não pode se manifestar. Já é absurdo a gente ter que pagar em IPTU. Se é meu e não do Estado. Mas aí, né, fica aquela parte retida na fonte. Mas aí, além de você pagar todos os seus impostos, além de você ter o seu dinheiro completamente desvalorizado, você também não pode protestar, não pode incomodar ali o governo petista, o governo Lula. Nossa, Geise, são tantas camadas aí que a gente está analisando, né? Não basta só o IPTU do imóvel, tem IPTU também da calçada, tem a taxa até de iluminação pública, tudo é pago, né? Não existe nada que o Estado em si provê de forma independente. E essa questão de chamar de ladrão ou não, vocês percebem que a gente está simplesmente apelidando, chamando alguém do que é o que não é, de alguém que a gente financia. Não tem um real que o Lula use para devidos fins próprios, pessoais, ou pelo seu cargo no governo, que não seja do bolso do trabalhador brasileiro. Não existe. A máquina pública ela é improdutiva, ela é um parasita. Ela tira o imposto de quem produz. Então você vê que você tem que financiar, você tem um serviço ineficiente, você tem muitos crimes dentro dessa máquina pública e você não pode criticar, tá? Agora, o ponto que eu quero chamar a atenção aqui, para vocês perceberem, que na minha visão, quando a gente olha esse tipo de vídeo, eu não vivi, né? Quando o pessoal fala de viver ditadura, aquele sentido de ditadura que o pessoal fala, não, mas isso hoje em dia não é ditadura. Ditadura que o Brasil viveu há anos atrás. E acontece que ela acontece num formato muito, muito diferente, né? Que a gente já discutiu aqui sobre o modelar a opinião, modelar o pensamento e modelar o comportamento. E nesse caso aí, você vê uma pessoa que até então era uma pessoa comum, que passa no concurso público, que assina ali uma posse, né, em uma caneta, em uma assinatura ela é um agente público, que cria esse tipo de autoridade e que claramente criou uma autoridade de definir o que é opinião, o que não é. Então ele diz com todas as letras que é a polícia que faz uma avaliação do que é e do que não é uma opinião. Esse é o ponto principal que a gente chega na censura, chega na fake news, chega na desinformação. Quem que define o que é opinião? Quem que define o que é censura? Quem que define o que é fake news? Quem que define o que é um ataque? Gente, isso é assustador. E toda vez que a gente mostra esse tipo de recorte para quem acha, nossa, mas que exagero, é um caso isolado, talvez é pelo momento ali e tudo mais. Não é, gente. É a abertura do precedente, né? Então, assim, isso é tremendamente assustador. E aí eu não vou deixar de falar aqui também que, por muitos e muitos anos, grande parte, seja da população, autoridades, mídia, setores, passaram a mão nisso, acharam isso tudo normal, porque o alvo era apenas um político, o alvo era apenas o bolsonarismo, principalmente no caso da grande mídia, da mídia assessora. Agora, tudo isso vem sendo discutido e todo mundo comenta de outra forma. Não, peraí, isso é assustador, né? Mas a censura, ela não tem limite, ela não chega num patamar que a censura, né, no sentido de autoritarismo, de opa, aqui é o nosso limite, tá? Aqui a gente não ultrapassa. Aonde que a gente já viu isso? E aí, quando se fala aí de apelidar o Lula, né, de ladrão, não, a gente já tem várias pessoas aí sendo processadas, inclusive pelo próprio governo, seja por posts em Instagram, seja por falas, seja por gritar em evento público, né, e por aí vai. Então, para mim, isso é assustador, sim, principalmente no quesito de pessoas que usam apenas, né, estão ali num cargo público que estão definindo o que é uma opinião e o que não é uma opinião. Agora, onde estavam esses agentes, por exemplo, que acusavam o presidente passado de genocídio? Isso, então, não deveria ser crime também, porque ali, sim, quando você fala do conceito de genocídio, você poderia fazer todas as críticas possíveis em relação à pandemia, vacinas, mas aquilo ali era uma acusação
totalmente infundamentado. E aí, foi usada a mesma régua? Nunca é usada a mesma régua. Então, a proporção é sempre maior de um lado, né? Então, para mim, isso é assustador, sim, e que mostre cada vez mais o caminho que o país está tomando e que, infelizmente, em algum ponto já é bastante tarde demais para o pessoal se assustar com isso só agora. Fabi, eu quero te ouvir mais um pouco sobre esse tema, mas antes eu quero trazer aqui para a nossa audiência uma comparação em relação à manifestação que aconteceu na semana passada, quando o Lula estava na Europa. Essa manifestação aconteceu lá em Portugal, foi organizada pelo André Ventura, do Partido Chega, partido de direita lá. Eu quero chamar atenção para essa placa aí, ó, lugar de ladrão é na prisão. Pronto, excelente. Tá aí então, tem escrito ali, tem a foto do Lula e a placa diz o seguinte, lugar de ladrão é na prisão. Nós até brincamos aqui, Fabi Barroso, que se isso acontecesse no Brasil, nossa, é Polícia Federal, é o Ministério Público, enfim, é a STF. Realmente aconteceu. Menos de uma semana depois, nós estamos aqui com essa notícia para nossa audiência. Eu quero chamar de novo a atenção. As placas não têm escrito o nome do Lula. Não tem escrito a palavra ladrão. Ainda que tivesse, isso é livre manifestação. Mas sequer tem escrito. Tem um comentário muito bom aqui, acho que o nome do nosso telespectador é Marcos Vinícius, que ele diz o seguinte, olha, a placa não tem escrito nada, mas até a Polícia Federal sabe a quem se refere. Pois é, vamos primeiro pegar essa parte de Portugal que você, nossa produção, colocou aí na tela. Essa questão de Lula ladrão lá em Portugal é completamente pertinente porque ali, né, se exerce a liberdade de expressão e a liberdade de expressão está para isso realmente, né? Qual que é o maior objetivo ou o maior bem tutelado quando a gente fala em liberdade de expressão? É justamente a livre manifestação de pessoas comuns e de criticar o próprio governo. Não se critica o governo ou as suas autoridades em ditaduras. Depois, o Brasil já teve essa liberdade de expressão e não está tão lá atrás. Para quem participou das manifestações, vou dar um exemplo aqui de 2013, por exemplo, sabe que teve pichuleco do Lula, chamando o Lula de 171 lá em 2013, tá, gente? Teve várias outras manifestações que falavam abertamente essas questões, porque eram questões inerentes à sociedade que sim, né, se faz realmente esse debate aí de liberdade de expressão. E quando, a gente já cansa de falar isso, mas eu nem gosto porque isso seria a exceção, quando a liberdade de expressão, né, quando ela viola algum direito líquido e certo de uma autoridade, ela tem os meios para reclamar, mas jamais esse de intimidação usando agentes públicos, jamais esse usando agentes da Polícia Federal fazendo crimes de ameaça. Está ameaçando o cidadão que está lá na paz, na tranquilidade do seu próprio lar, usando a fachada, convencer o vizinho, ou os vizinhos se juntaram porque acham para o bem do país se manifestar dessa forma. Isso não configura violência política, isso não, e olha que violência política, eu fico na dúvida se existe de fato, né, porque aquela narrativa tem de se fazer crimes a esse respeito, mas a gente viu que nem precisa, porque quando tem isso, você tem a perturbação da sua paz. Você é um cidadão comum, um pagador de imposto, e vai um agente da Polícia Federal com tantos problemas reais no Brasil perturbar a sua paz e falar o que eles falaram, tá? Foi gravado, gente, gravado. Então, assim, eu já recomendei aqui, né, para que você procure a justiça. Não sei de fato se temos a justiça, mas é uma tentativa de restabelecer a verdade no país e pior de tudo, que tem aquele efeito da Barbra Streisand, né, que é aquela cantora que não queria mostrar onde ela morava, e aí quando ela entrou numa ação lá em Miami, todo mundo ficou conhecendo, né, onde era de fato que ela morava, porque passava, olha, ali é a casa que ela não quer que, né, que todo mundo comente que é a casa dela, e aí tem esse efeito inverso. Acontece também no governo Lula, mas mostrando muito mais aí também a censura prévia, que a gente precisa lembrar aí que ela só está ocorrendo porque foi relativizado um dia, né, pelo Supremo Tribunal Federal, e agora qualquer ente ou qualquer agente, né, do serviço público acha que ele pode fazer censura prévia. E qual que é o quesito que ele usa, ou o requisito que ele usa, né, como a Josiane trouxe aqui? Simplesmente, gente, ele não precisa de nada disso. Ele fala, eu sou a lei, né? A gente está cheio de eu sou a lei espalhado por aí, está dando essa questão anárquica no Brasil. Então, quem está fazendo anarquia no Brasil, olha só, são esses agentes e legitimado por uma parte do judiciário e por uma parte da população que acha que é bom, né, censurar o amiguinho.
mas nunca pensa que pode chegar em você simplesmente pelo fato de você existir, porque quando vem a força estatal, gente, nenhum ser humano consegue aguentar o peso do Estado nesse sentido. Então isso sim é ditadura e é sim a relativização dos nossos direitos. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.